A convivência com pets em condomínios pode ser harmoniosa quando há respeito e responsabilidade. Os tutores têm direito de ter seus animais de estimação nos condomínios, desde que cumpram com seus deveres. Os condomínios podem estabelecer limites para garantir a boa convivência, como restrições de tamanho ou raça, horários para passeios e áreas específicas para os bichinhos. É fundamental que os tutores sejam conscientes de suas responsabilidades e respeitem os direitos dos outros condôminos. Com diálogo e respeito, é possível criar um ambiente harmonioso para todos. O Entre Assuntos de hoje está no ar para falar sobre esse tema. Para falar mais sobre essa questão do relacionamento entre os animais, aí, os condomínios e os condôminos e os tutores, toda essa rede, eu recebo aqui no Entre Assuntos a Rafaela Pinto, que é especialista em direito condominial. Seja muito bem-vinda ao Entre Assuntos, é a Opinião CE. Muito obrigada, é uma honra estar aqui, né, com vocês, podendo realmente esclarecer os nossos condôminos, porque eu acho que a informação ela é a base de tudo, né? Então, assim, a gente trazendo essa informação de qualidade, com embasamento, eu acho que é bem importante, é uma honra e vamos lá. Rafaela, esse assunto hoje do mundo pet, da convivência entre animais e pessoas, enfim, em ambientes públicos e privados, é bem sensível, é bem polêmica, mexe aí com muitos sentimentos envolvidos e emoções, exatamente, né? Eu queria que você começasse esclarecendo, então, quais são, dentro de um ambiente de um condomínio, que é o nosso foco hoje, quais são os direitos e os deveres dos tutores de animais? Então, você ter um animal é maravilhoso, né? Assim, mexe realmente aquela alegria, dá toda aquela... Mas traz responsabilidades, como tudo, né? Que envolve a nossa vida adulta, digamos assim. E aí, tanto os animais como os tutores, eles têm direitos e têm deveres. Os animais, eles têm o direito de não sofrerem maus tratos, eles têm direitos a passear, até porque o animal, quando ele não passeia, ele fica mais estressado, né? E é muito comum, às vezes, os tutores passarem o dia fora de casa, e aí o animal aí chega à noite, não vai passear, e aí quando isso se repete, o animal com 3, 4 dias realmente está mais estressado, e aí ele faz mais barulho e incomoda o vizinho, né? Então, assim, o animal ele tem esse direito, e o tutor ele tem o dever de recolher as fezes dos animais. Ele tem até a questão da urina também, de dissolver a urina, andar com a garrafinha d'água. Isso não é muito comum aqui, mas você vê, tem cidades da Europa que já tem até leis que determinam isso, que você ande também não só com um saquinho para recolher a fezes, mas com uma garrafinha d'água para quando o animal urinar, você xiringar e diluir aquela urina, porque o acúmulo gera um odor forte e aí é mais difícil de tirar depois que seca e tudo mais. E quando, né, são muitos animais, acaba que isso prejudica a salubridade da sociedade condominial, que esse é um dos requisitos, que os animais eles têm que cumprir a segurança, a saúde e a salubridade da sociedade, né, do ambiente condominial. Então, assim, os tutores eles têm que garantir com vacinação em dia, exatamente. Né? Os tutores eles têm que garantir que o seu animal cumpra esses requisitos, que ele não fira a segurança, a saúde e a salubridade das pessoas, dos outros animais, né, dos vizinhos. Então, assim, o condomínio ele não pode proibir o condômino de ter um animal, proibir por proibir de forma genérica, né? Mas ele pode regulamentar. E ele pode também chegar a proibir desde que fira alguma desses princípios. É possível também que o condomínio estabeleça áreas, né? Isso já é uma medida que é adotada em alguns locais, sim, mas isso está dentro da norma. Sim. Eu determino que no meu condomínio a área X é destinada aos pets, né? A área Y, né? Enfim, fazer essa setorização, é possível isso? Sim, é possível, desde que tenha uma área, né, própria, digamos assim. Eu não posso, por exemplo, impedir que ele ande na área comum se eu não tenho uma área específica para isso, para ele passear.
né? Aí eu não posso dizer, não, ele não pode passear, ele tem que andar no colo. Não. Né? Porque eu, tutor, posso não ter condições de andar com aquele meu animal no colo. Então, assim, independente do porte, o condomínio não pode determinar que ele ande no colo. Mas, por exemplo, se eu tenho 2 elevadores, eu posso determinar que os animais só andem no elevador de serviço. Mas se eu só tenho um, eu não posso obrigar que seja pela escada, porque eu tenho que dar a opção confortável para o tutor e para os animais. Mas dentro das opções confortáveis, o condomínio pode e deve regulamentar até em prol dos demais condôminos que também têm seus animais ou que por opção não têm. Que é um direito também eu não ter, né? E tem gente que tem medo. Então, assim, é muito constrangedor eu estar no elevador e se eu tenho medo, entra um tutor com o seu animal, né? Então, assim, se eu tenho pânico de animais, como isso vai se dar? Então, aí pode determinar os horários, pode determinar que não entre se tiver uma outra pessoa dentro, se eu só tiver um elevador, né? Então, assim, a palavra-chave vai muito do ambiente de regulamentação. E não existe uma regra, porque cada condomínio tem a sua realidade, né? Por exemplo, tem condomínio que nem elevador tem condomínio que tem 5 elevadores, tem condomínio que só tem um. Então, assim, tem condomínio que tem um espaço pet lindíssimo, enorme, tem condomínio que já tem um espaço pet menor, tem condomínio que não tem e nem tem estrutura para fazer. Então, assim, a gente não tem como determinar de forma genérica quais são as ordens, digamos assim, mas cada condomínio, pela sua realidade, ele tem por obrigação até regulamentar aquela convivência. Assim como ele regulamenta a convivência dos humanos, né, de não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, regras, tem que fazer aquilo outro, ele também determina e regulamenta as obrigações dos animais. O que a gente observa muito nos condomínios é muito mais um conflito entre pessoas até e pontos de vista, né? Os direitos e deveres, eles acabam se confrontando, principalmente porque existem tutores que têm uma visão de responsabilidade, que têm uma visão mais consciente de que deve limpar o dejeto do animal, de que deve andar, se o animal é mais agressivo, andar com ele na coleira, proteger ali o animal e as outras pessoas que circulam, e que convivem muito bem em condomínio e convivem muito bem socialmente, mas existem outros tutores que não têm essa mesma atenção, que não têm esse mesmo cuidado, e esses conflitos acabam nascendo muito disso aí, né? Sim, isso aí é o reflexo, na verdade, de todas as outras questões. Isso aí é bom senso, é educação, né? Só que se reflete nessa questão, porque é como você falou, é um assunto sensível, que mexe realmente com as emoções, com as situações e relações de família, né? Hoje o animal ele é um ente da família, para algumas famílias. Para outras, elas embora não maltratem ou não, mas optam por não ter. E acaba que meio que não entendem como assim eu vou tratar um animal como meu filho? Mas para quem tem e gosta e opta por isso, como assim eu não vou tratar um animal como meu filho? Ele é da família. Então acaba que as pessoas, né, entram em conflitos com isso. Se ela não tem um bom senso de saber equilibrar, saber dosar, se não tem realmente um princípio de educação, né, nas relações, e isso reflete muito, e você tem mesmo que se colocar no do outro. Ah, eu gosto, mas o outro não gosta, ou tem medo. Ah, eu não gosto, mas é uma parte da família do outro. Então, realmente, é essa questão do bom senso. Né? Se a gente trouxer para uma comparação, porque hoje há realmente essa questão de um animal ser considerado um membro da família e ser tratado como tal, né, e defendido como tal, se a gente trouxer para uma comparação que é também polêmica, mas se a gente cola, muitas vezes o tutor do animal diz, mas tem criança mal educada, tem criança que suja o sofá, tem criança que okay. Tem animais também que não têm essa relação. E quando a gente traz para um ambiente de convivência ali humana, a sua criança, quando ela causa algum problema, algum conflito, o que é que acontece? Há um entendimento ali entre pais, há um entendimento ali mediado Sim. por alguém. E da mesma forma isso deve acontecer do com outro os tutores, lado, né? Exatamente. Aqueles que têm mais consciência de suas atitudes, assim como os pais responsáveis têm com os seus filhos, é preciso que esteja no mesmo peso e a mesma medida. Eu acho que tudo é essa questão mesmo de
consciência e responsabilidade com o exatamente. que é seu, né? Exato. E assim como as crianças, os animais são imprevisíveis, né? A gente não sabe de que uma criança vai fazer no segundo seguinte, assim como eu não sei o animal, né? Então, assim, o que eu, A como gente tem até tutor, como pai, tenho que me responsabilizar Isso. pelo que ele Tem fizer. até um parêntese que a gente conversava, que no caso do animal é complexo, porque às vezes ele pode ter uma reação agressiva, dependendo do cachorro, dependendo até outros animais, Sim, enfim, gatos podem ter uma atitude mais agressiva e é mais difícil de você conter quando isso acontece. Né? Por exemplo, se solta de uma coleira e a pessoa não vê, ou está distraída com o celular, ou enfim, soltou sem querer, isso pode gerar um acidente grave, né? Com outros animais e com pessoas também. Assim, o potencial, digamos assim, de correr de um animal que se solta é muito maior até do que de uma criança, né? A depender do animal. Então, assim, o animal consegue chegar mais longe, ele consegue atingir, né? Ele talvez tenha mais força até do que uma criança. Mas a responsabilidade do tutor do animal ou do responsável pela criança é a mesma, se responsabilizar pelos danos daquele animal ou daquela criança, né? Então, assim, perante outros animais, perante a estrutura do condomínio, perante outras pessoas, né? Questão de mordida, questão de, como você mesmo falou, sujar um sofá. O responsável, o tutor, ele vai ter que determinar que aquele sofá seja limpo novamente, ele vai ter que arcar com aquele custo. Se ele mordeu e arrancou um pedaço do sofá, vai ter que reparar com aquela estrutura do sofá. Né? Então é isso, é questão realmente de responsabilidade, direitos e deveres. Eu tenho o direito de ter o meu animalzinho, né, e dele fazer parte da minha família, mas eu tenho o dever também de cuidar e de me responsabilizar por ele. Eu vou até fazer um parêntese aqui, que é importante, porque a gente faz muito essa comparação com o comportamento das crianças, mas eu gosto de desmistificar isso, porque não é só criança que pode ter. Sim. Adultos também têm comportamentos inadequados. Toda vida em condomínio é complexa e cheia de nuances, né? Então, assim, é bom que a gente entenda que a gente está falando aqui de responsabilidade coletiva e individual, independente de que nível essa responsabilidade ocorra. Agora, eu queria tentar que a gente explicar se eu me sinto ferida, né, no meu direito de circular, enfim, quais são os mecanismos legais que eu posso usar, né? E se eu, enquanto tutor, também me sinto, olha, esse direito meu aqui não está sendo respeitado, qual é o caminho legal que eu tenho que cumprir diante dessas possibilidades? Pronto. Primeira coisa, alertar, né, ao síndico, à administração do condomínio, aquilo que está acontecendo, para que seja verificado se é um caso passível de multa, de uma advertência para aquela unidade, para aquele tutor que está ferindo, ou até, né, se for a pessoa que não tenha também o animal, aquela unidade que está infringindo alguma norma interna ou alguma lei. Não deu resultado e tudo mais, aí você pode até partir para a questão das autoridades policiais. Por exemplo, né, que aí vai ser apurada a questão de maus tratos, se o animal está ficando sozinho muito tempo, se está ficando sem água, sem comida, e por isso ele está latindo muito, por isso ele está agressivo, né? Então, assim, aí vai os órgãos de defesa dos animais também, eles vão, né, verificar toda essa questão, se aquele tutor está cumprindo aquelas determinações, e aí ele pode ser responsabilizado de forma tanto a pagar multa ao condomínio, como multas também, né, aos governos, aos órgãos, né, e sofrer restrições, enfim, e aí os mais diversos, até perder, né, até um caso recente, de criar né, de um animal que estava sofrendo maus tratos e abandonado, e com fome, sem alimentação adequada, sujo, e isso sob a responsabilidade do seu próprio tutor. Né? É um crime, na verdade. É importante que a gente entenda que essa nuance da convivência em condomínio com animais, ela tem esses vários recortes. Sim. Não é uma disputa ali entre quem tem animal e quem não tem animal. É uma questão de convivência coletiva. Sim. Que a gente falava, inclusive, que até os próprios tutores de animais podem ter os seus próprios animais agredidos por outros, né? Sim. Então, são recortes muito particulares e muito, assim,
sensíveis que devem ser observados. Sim, e analisado também o caso a caso, porque, como eu falo, é muito complicado, né? Assim, primeiro, não existe uma lei específica que consiga abarcar tudo. Por exemplo, as relações condominiais, elas são abrangidas, em sua grande maioria, pelo Código Civil. Porém, por exemplo, os maus tratos aos animais têm a Declaração de Direitos dos Animais e é um crime. Então, assim, já vai para a seara criminal, né? Então, assim, aí, por exemplo, já eu posso envolver também a seara trabalhista, de um porteiro que se vê obrigado a limpar o dejeto de um animal, e aí já envolve a seara trabalhista, né? Então, assim, são muitas searas, são muitas legislações, e aí realmente precisa de uma análise caso a caso, né? Uma coisa que a gente recomenda sempre é que todos os condomínios tenham uma assessoria jurídica de confiança, e aí realmente o síndico, porque o síndico ele não tem como saber de tudo, apesar de ele acabar sendo responsabilizado por tudo, ele não tem como ter o conhecimento técnico necessário para todas as searas. Então, a gente sempre recomenda que tenha uma assessoria jurídica de confiança para que essa assessoria diga, não, nesse caso, cabe uma advertência, cabe uma multa, cabe uma ação judicial até para expulsão desse animal ou desse tutor, né? Então, assim, por uma questão de ferir algum dos princípios básicos. Então, realmente tem que ser analisado caso a caso, principalmente também por ser essa questão multifatorial, multidisciplinar e extremamente sensível, porque mexe realmente com todas as emoções de todo mundo. Dentre esse leque de possibilidades, quais são as mais comuns, né? As situações mais comuns que causam esse tipo de incômodo, de conflito dentro dos condomínios? As mais comuns é realmente a questão das fezes, não recolhimento de fezes, e a questão do barulho, do latido do animal, né? Que geralmente também, né? Vai depender do animal e tudo mais, mas geralmente são animais que ficam muito só, ou que não estão alimentados devidamente, ou, né, que não têm acesso à água, a animais doentes, às vezes também eles podem, né, estar com aquele miado, aquele gemido que quando se propaga, às vezes acaba incomodando até os próprios tutores, né? Imagine os vizinhos. Então, assim, geralmente, os mais comuns são realmente essa questão de você não ter sossego, né, digamos assim, necessário ou desejado na sua unidade. Eu estou aqui deitado na minha cama e o cachorro do vizinho está fazendo barulho, né? Eu tenho direito ao meu sossego, então geralmente é esse. Ou de mesmo você tá descendo uma escada ou tá passando e ter lá o cocô de um cachorro que você não sabe qual é o cachorro ou não é identificado e tá lá atrapalhando, ou sua criança acaba pegando ou pisando, né? Inclusive, até você tinha perguntado a questão de proibir determinadas áreas. É muito possível, até geralmente, o parquinho, animais não podem frequentar, geralmente eles não podem frequentar os parques, porque são ambientes destinados às crianças, e aí tem toda essa questão da doença, né, das transmissões, a questão das fezes. Então, mesmo que eu não tenha um espaço próprio para os animais, eu posso proibir determinados espaços, né, piscina, eu posso proibir que os animais entrem na piscina, que eles vão para aquela área, né, que geralmente gradeada e tudo mais. Por quê? Porque eles podem entrar na piscina e aí pode contaminar a água, né? Posso exigir também o cartão de vacina, porque é uma das obrigações do tutor. Eu decidi ter um animal, ok, eu vou ter, mas eu tenho a obrigação de vaciná-lo, né? Então, assim, eu posso exigir anualmente. Eu, enquanto condomínio, enquanto administração condominial, eu posso exigir que anualmente me seja apresentado o cartão de vacina de todos os animais que compõem esse condomínio, né? E aí, uma determinação de, tem que atualizar isso aqui. O síndico vai saber analisar isso aí? Não. Né? O advogado também não, mas aí, justamente, pega esses cartões e envia para um veterinário, que ele vai poder analisar. Não, tá tudo certinho e tal. Por isso que a gente fala muito, né, dessa questão da assessoria.
O síndico ele tem que ter assessoria especializada que vá ajudá-lo, né, nessas diversas questões. O condomínio é um mundo de, Agora, tem um ponto, de possibilidades. Tem um ponto, até nessa sua última fala, que traz uma outra possibilidade que é bem comum. Você delimitou as áreas, as pessoas estão conseguindo ali minimamente se organizar, mas existem animais de rua que adentram o condomínio e aí gera muito conflito, porque parte dos moradores acolhe, alimenta, às vezes o próprio condomínio, e parece que tem uma questão legal nesse ponto que eu queria que você esclarecesse, mas assim, como nesses casos o posicionamento vai ser de responsabilidade, então, da administração. Como é que funciona esse entremeio aí? Essa é uma questão também muito polêmica, porque mesmo as pessoas, os condomínios que acolhem, elas não acolhem totalmente, porque dificilmente ela pega aquele animal de rua e leva para a sua unidade, né? Que seria o cenário ideal, digamos assim, realmente adotar aquele animal, né? Mas não, o que é que ela faz? Ela alimenta aquele animal na área comum do condomínio. Então, se eu tenho 2 animais que estão passando por ali e eles começam a receber alimentação, né, regular e tudo mais, aquele horário, todo dia, ele já sabe que vai ter ali a comidinha. O que é que ele faz? Ele chama os amiguinhos, né? E daqui a pouco aqueles 2 animais vão ser 10, vão ser 20, e aí se perde o controle. A pessoa que está alimentando os 2, ela não vai, muitas vezes, nem levar os 2 para a sua unidade, muito menos 20. Ela não vai se responsabilizar, ela está só alimentando o bichinho. Né? Só que aquilo ali, aqueles animais, eles não estão vacinados, eles não estão castrados, eles podem procriar, né? E virarem 40, 50, e aí eles podem transmitir doenças, né? E tudo mais. Então, toda essa responsabilidade é do condomínio. O condomínio, ele deve prever na sua previsão orçamentária uma verba para realmente para a castração desses animais, para a alimentação, fazer parceria com ONGs, né? Também dificilmente a gente consegue, porque as ONGs estão assoberbadas de animais para adoção. Mas uma das recomendações, que até a legislação prevê isso, que seja feita parceria com a ONG que recebe esses animais, né? Porque aí já vai naquela questão que você falou. O condômino que alimenta o animal de rua na área comum, ele pode sofrer alguma multa, advertência? Isso é previsível? É muito sensível, porque como é obrigação do condomínio cuidar, aí fica naquela de ele está fazendo o que o condomínio deveria fazer, só que ao mesmo tempo ele está aumentando, digamos assim, como ele está alimentando, ele está trazendo mais. Então, realmente é uma situação muito delicada, que tem que ser analisada com muita cautela, justamente por isso, porque acaba que ele está fazendo o que o condomínio deveria fazer, ao mesmo tempo que por ele estar fazendo isso, ele está trazendo mais. E aí, aquele condomínio que não tem um animal por opção, por não querer ter essa despesa, ou se vê também obrigado a ter que arcar com isso, já não concorda. Os condomínios, hoje em dia, mal têm verbas, recursos para pagar seus funcionários, para pagar a sua energia, para a sua manutenção básica. E aí aquela pessoa que não tem um animal por opção diz, como assim, eu vou ter que pagar por algo, né, que eu nem gosto, ou nem concordo e tudo mais, mas infelizmente a legislação prevê isso, e sim é uma obrigação do condomínio. Então, o ideal é que essas pessoas que queiram cuidar dos animais de rua, elas tragam para suas unidades, para que não prolifere, né, porque realmente é uma proliferação de que se eu alimento na área comum, ele vai vir, principalmente gato. Né? Os gatos eles têm muito essa questão até da independência, né, do gato, e aí eles vão, passeiam, voltam só para comer, fazer suas necessidades, né? E aí é justamente a parte que pega, né, que faz as necessidades, como não tem ninguém responsável, ninguém limpa, né? E ninguém pode ser multado por isso, porque não tem um responsável, ao mesmo tempo que todo mundo é responsável. E aí realmente é das situações mais delicadas que os animais podem trazer. Ainda tem uma outra situação possível, que é quando o próprio condômino comete a infração com o seu animal, muitas vezes
é desresponsabilizado. Ah, não foi o meu animal, foi o animal da rua, e aí você tem que ir atrás de imagem de câmera, e aí tem que ocupar um funcionário. Enfim, é um desgaste. Algo muito complexo, né? Muito complexo realmente. E eu entendo que, de tudo isso que a gente conversou, talvez a solução mais viável e mais consciente seja cada um assumir a sua própria responsabilidade. É a conscientização, né? Assim, é o que a conscientização e o uso do bom senso, da educação, é a base de tudo, porque se eu assumo a minha responsabilidade, se eu me conscientizo de que eu sou responsável por aquilo ali e eu assumo a minha responsabilidade, né, com realmente ressarcindo o que tiver de ressarcir, educando, adestrando o meu animal. Se eu vejo aquela necessidade, realmente o meu animal ele é hiperativo, eu tenho que colocar ele numa creche para, eu não tenho no meu espaço, né? Eu não posso, no meu apartamento não cabe, ele não tem condições de gastar a energia dele. Eu vou colocar ele numa creche. Hoje em dia tem muitas essas clínicas, né, de realmente com piscinas olímpicas para os animais gastarem sua energia. E aí, então assim, eu me responsabilizar realmente por todo esse bem-estar do meu animal e vacina, alimentação, e se por um acaso ele vier a causar algum dano, algum prejuízo a alguém, eu também me responsabilizar por aquele dano. Eu queria fazer ainda uma última pergunta, que é uma outra situação que hoje é bastante comum e que também merece um olhar e uma empatia, digamos assim. Há também muitas situações hoje de animais que são cuidadores, né? Um animal que é um guia de uma pessoa que não enxerga, um animal que faz uma companhia para um idoso, para um autista, enfim, tem situações particulares que merecem ter um olhar diferenciado, né? Porque nesses casos a restrição de espaço, por exemplo, é complexa, mas aí vem uma outra reflexão que a gente tem que entender e buscar essa compreensão, que esses animais que estão nessa situação são animais normalmente que passam por um treinamento, são animais que conseguem ter ali uma convivência social mais tranquila são situações diversas. Eu trouxe esse olhar porque eu penso que hoje é bem comum a gente ter. Sim, demais. E por isso também que eu ressaltei a questão de olhar o caso a caso, de não tem as regras, existem as legislações, mas elas não são assim tão taxativas e tão gerais, né? De fato, tem que ser observado o caso a caso, né? Por conta dessas questões. Hoje em dia, o índice, né, de autismo está muito alto, e de outras questões também, e os animais, o contato com os animais, o convívio é muito recomendado, mas como você falou, são animais treinados, são animais específicos, de raças, né, que já têm esse comportamento mais dócil, mais brincalhão, digamos assim, ou até mais inteligentes, né, que pegam mais, e aí tem toda essa questão. Só que também tem a questão de você saber o local que você vai morar. Porque, por exemplo, né, se eu sou um cadeirante e eu vou morar num condomínio que eu tenho consciência, que eu já sei que aquele condomínio não tem elevador, eu sei que eu vou estar dificultando a minha vida. O condomínio ele tem que ter acessibilidade. Ok, ele tem que ter. Mas eu já estou indo morar naquele condomínio, já cadeirante, e eu já sei que aquele condomínio não tem elevador. Então, eu não vou ter como exigir que seja todo o condomínio seja adaptado para a minha realidade. Então, assim, também você verificar a questão eu tenho a opção de residir em algum outro condomínio que se adeque mais à minha realidade, né, que possa ser até essas pessoas, essas questões que têm esses animais, procurar, se possível, né, condomínios que tenham a área para o animal, né, que tenham esse olhar realmente diferenciado. Penso eu que até hoje, diante de todo esse contexto que a gente conversou, é possível, e a gente já vê que as construções mais novas, né, mais recentes, elas já têm um espaço
determinado, porque é uma realidade muito presente no contexto atual de vida, né, do mundo. Quase todas as construções hoje em dia, né, assim, mais modernas, já têm um espaço destinado para os animais, né? E assim, que a gente teve aí uma mudança na realidade das construções, que antigamente as pessoas tinham apartamentos enormes, com a área comum básica, e aí toda a sua vida você tinha, às vezes, a piscina, você tinha tudo dentro do seu apartamento, né? Hoje em dia não mais, assim, mudou. Hoje em dia você tem as unidades individuais compactas, realmente só com aquele o dormir, o cozinhar, né, assim, e toda a área comum que lhe atende. Aí você tem um espaço gourmet, você tem um cowork, você tem uma sala de reunião, você tem lavanderia, você tem tudo aquilo que você teria na sua unidade individual, você tem na área comum. E aí também essa parte, né, toda questão destinada aos animais. Eu já vi condomínios até com pet shops, com área de pet shop, para você dar o banho do animal, não só aquele parquinho assim dele correr e fazer as necessidades, mas não, com espaço realmente para você dar o banho, para tosa, para tudo isso, e aí você fica assim maravilhado, né, de você muitas vezes nem precisar sair do seu condomínio para ter toda aquela estrutura a seu dispor. E aí, dentro da possibilidade, obviamente, né, a gente sabe que nem todo mundo tem esse acesso a esse tipo de construção, mas dentro da possibilidade você procurar um condomínio que se adeque à sua realidade, né, à sua realidade de vida, assim como você, quando você tem filhos pequenos, né, ou pretensão de filhos, você geralmente procura um condomínio que tenha parquinho, espaço, que tenha uma piscina, brinquedoteca, né? Então, assim, também procurar um condomínio que se adeque ao seu estilo de vida. Exatamente. Para a gente encerrar, eu queria só trazer assim um resumozinho, um passo a passo, do que se faz, quais são as instâncias, né? Tanto para condôminos que não têm animais, condôminos com animais e conflitos entre tutores e conflitos entre condomínio e tutores. Qual é a primeira instância? Seria comunicar ali na administração, e isso pode chegar até uma seara criminal externa. Só um resumozinho para que as pessoas possam entender como agir em caso de conflitos. Primeira coisa, comunica à administração, registra tudo, e aí esse registro vai depender do que seja o caso, né? Gravações, fotografias, né, testemunhas, registra tudo, bota no livro de ocorrência, ou da forma que o condomínio tiver dessa comunicação, comunica à administração. A administração é para tomar as medidas necessárias junto à sua assessoria jurídica. A administração não fez nada, ou não foi do meu agrado, eu acho que poderia fazer mais, ou coisa do tipo, que aí a administração vai verificar essa questão de advertência, de multa, mas só multou, às vezes a pessoa que tem muito dinheiro paga a multa e continua, segue sua vida cometendo o mesmo erro. Infelizmente, a gente tem condomínios que o condomínio diz, pode me multar, e né? Então, assim, aí naquele caso a multa não é eficaz. E aí realmente partir para denúncias, autoridades policiais e até processos, tanto cíveis como criminais. Eu posso procurar, enquanto tutor ou enquanto condômino que estou me sentindo lesado de alguma forma, ou pelo condomínio, ou por um outro condômino, eu também posso procurar o meu advogado de confiança e ingressar com a ação de reparação, sim, e agir com a ação de reparação cível, né, que é aquela parte do dano moral, aquela parte realmente do ressarcimento, né, dos meus danos materiais ou morais, ou até a parte criminal, se houver essa questão de agressão, de ameaça, de maus tratos, né? Nessa relação, se houver isso, também posso partir para essa seara criminal. Maravilha. Queria muito agradecer, foram informações bem importantes, né, para todo mundo. Queria agradecer a sua presença, Rafaela, aqui no Entre Assuntos. Dizer que estamos sempre aqui disponíveis para recebê-los e trazer mais informações aí para o nosso público. Foi um prazer enorme estar aqui. Também estou à disposição sempre, né? Condomínio é um mundo de informações. A gente nunca sabe de tudo. Eu trabalho nessa área há mais de 10 anos.
e me especializei, né? E assim, eu costumo dizer que nada mais em condomínio me surpreende, mas todo dia eu sou surpreendida, porque muitas vezes a gente recebe realmente ligações e demandas que você fica assim, meu Deus, como conseguiram criar esse problema, essa situação, né? é E aí, verdade. assim, a gente acaba sendo surpreendido todo dia, apesar de achar que já viu de tudo. Então, é sempre uma oportunidade de aprender, né, com todo mundo, de aprender com você, com as perguntas, com tudo mais. E estamos aí à disposição para outros temas, para outras demandas desse nosso universo tão apaixonante que é o universo condominial. Muito obrigada, então, e até a próxima, né? Até. A gente fica por aqui e até a próxima.